E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com vocês aí. Vamos começar a fazer essa live aí, né? Estou aguardando aí o meu amigo lá de São Paulo, Pastor Fábio, entrar aí nessa live aí que nós iremos fazer aqui nessa noite. Então é isso aí, ó. Estou esperando o convite, eles mandaram o convite, apareceu para mim, eu cliquei aqui em adicionado. Apareceu para mim aqui adicionando. Vamos ver, já já ele entra, já já ele vai entrar, porque agora eu acho que vai, misericórdia. Né? Mas é desse jeito mesmo, a gente, como não tem tanto hábito de fazer essas lives aí duplicada, aí, ó. Ah, o homem aí, ó. Tá me ouvindo, varão? Muito bem, graças a Deus. Maravilha, então. Puxa vida, eu pensei que nós não íamos conseguir fazer essa live aí, meu irmão. Misericórdia. Mas ainda Também já bem. estava preocupado já, meu irmão. Já estava preocupado, inquieto aqui. Mas ainda bem, graças a Deus, a gente vai poder aí compartilhar um pouco das coisas do Criador, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então, de antemão, né, primeiro eu quero agradecer todos os amigos, colegas aí das redes sociais, que sempre compartilham aí os vídeos aí do grupo de estudo, enfim. Para a gente é um privilégio muito grande a gente falar um pouco das coisas de Deus. Né? Eu creio que vários amigos, pessoas que o pastor Fábio conhece, vão estar compartilhando esse vídeo. Né? Então eu vou aqui rapidamente me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem ainda. Né? Meu nome é Carlinhos Oliveira, sou aqui de Sorocaba, faço parte aqui da Igreja Batista, né? E estamos aqui para falar um pouco das Escrituras Sagradas. Né? E fala um pouco aí, meu irmão, Pastor Fábio. Dá a sua introdução aí de quem é o Pastor Fábio. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu moro aqui na região de Barueri e sou o pastor Fábio, amém? Estamos servindo a Deus na Igreja Bíblica Cristocêntrica e estamos aqui com o propósito de compartilhar conhecimento, conteúdo bíblico, com o fim de amadurecermos, né? Amadurecermos nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso propósito, seremos bem objetivos. Falaremos um pouco acerca de salvação, né? Sistematicamente falando, soteriologia. Amém, queridos? É isso aí, que todos nós sejamos edificados, que todos nós sejamos cresçamos, né, na graça e no conhecimento, tudo isso para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, amém, meus irmãos? É tudo para a glória de Deus. Maravilha, é isso aí, Pastor Fábio. Pastor Fábio já, na sua apresentação, já acabou já até fazendo uma oração para nós, né, que o Espírito Santo possa nos ajudar, né, e falar nos nossos corações e nos corações dos nossos amigos que estão aí assistindo ou que vão assistir essa live. Quando o pastor Fábio me falou sobre fazer essa live, né, que eu costumo sempre fazer algumas lives aí, e o pastor Fábio falou, puxa, vamos fazer uma live nós dois juntos lá? Eu falei, puxa, vamos fazer sim, meu irmão. Eu conheço o pastor Fábio já há muito tempo, né, tivemos o privilégio de nos conhecer trabalhando numa logística aí em Barueri, quando eu morava ali em São Paulo, e ele ofereceu essa temática para falar sobre salvação. E eu achei um tema bastante interessante para falar sobre salvação. Então, eu quero já aproveitar esse gancho, né, para falar sobre salvação aqui. Eu quero aproveitar aqui e começar da minha introdução, né, minha explanação aqui bíblica referente à salvação. Então, pastor Fábio, quando a gente começa a falar sobre salvação, se a gente chegar na rua da nossa casa, se a gente chegar no trabalho, se a gente chegar na escola ou em qualquer outro local e a gente fazer uma enquete ou até falar assim, quem gostaria de ser salvo aqui?
Quem gostaria de morar num local onde não vai ter mais dores, não vai ter mais pranto, não vai ter mais roubo, não vai ter mais desigualdade? É unânime. Todas as pessoas vão querer, né, ser salva, né? Todas as pessoas, tirando algumas pessoas que são os nossos irmãos ateístas, que não acreditam, né, em Cristo, alguns irmãos agnósticos também que não crê, mas a maioria, né, tem que falar que 95%, para ser bem otimista, vão querer ser salvo, vão querer ter essa vida com Cristo. Então, quando a gente fala de salvação, a salvação é uma das maiores bênçãos espirituais que o ser humano pode receber da parte de Deus. Quando a gente pega as escrituras sagradas ali, quando a gente pega de Gênesis, Apocalipse, está repleta de promessas. Quando a gente vê as escrituras sagradas ali, conforme a Bíblia tem, são mais de 8.800 promessas que nós temos, não só para mim, mas como para você também que está assistindo. Para você ainda que não tem uma religião ainda, um pensamento formado no que diz salvação. Então, quando a gente pega ali no próprio dicionário, pastor Fábio, eu estava vendo isso aqui, a palavra salvação ela vem do verbo transitivo indireto, que significa livrar, que significa resgatar de alguém que está em perigo, de alguém que está em perigo. Então, eu queria dar essa introdução aqui para você aí, saber um pouquinho dessa coisa tão gratificante que é a salvação, pastor Fábio? Com certeza, meu irmão, com certeza. A palavra está com você, meu irmão, está com você. Amém, meu irmão. Então, é que nem eu estou dizendo aqui, quando a gente fala de salvação, pastor Fábio, eu creio que, infelizmente, eu não vou generalizar, mas muitas igrejas hoje têm deixado um pouco de lado quando se fala de salvação. Nós vemos tantas outras pregações, tantas outras colocações, mas tem deixado um pouco de lado como fazer para obter a salvação. Quais são os requisitos que nós temos para obter a salvação? Não é verdade, pastor Fábio? É verdade. Amados, você que está participando conosco desta live, você que vai participar posteriormente, você que vai ouvir depois a live, assistir esse vídeo, é bom que os irmãos anotem as informações, Pegue aí um caderno, uma caneta, um lápis, enfim, é da preferência de cada um dos irmãos. Para que os irmãos anotem as informações. Isso é muito bom, tá, meus irmãos? Isso é importante. Nós estamos aqui com toda a humildade, com toda a humildade de coração, de alma, de espírito, para poder compartilhar conhecimento, irmão. Porque conhecimento que não se compartilha, não se usa. Então, perfeito. Esse é o nosso objetivo aqui, é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu no decorrer dos anos na caminhada com Cristo. Eu acho que travou do pastor Fábio aí. Deu uma travada aí, viu, pastor Fábio? Dá uma olhadinha aí. Tá normal, tá normal. Aqui tá normal. Tá. Então pode ser que então tenha sido minha conexão. Mas é isso aí, pastor Fábio. Eu concordo com você. Nós estamos aqui, meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer aqueles debates teológicos, fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma homilia dos textos, não. Nós estamos aqui usar as palavras do pastor Fábio para adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento. Mas, pastor Fábio, tá com a palavra aí, meu irmão. Quiser explanar alguma coisa, quiser, fique na liberdade aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu acho que é de suma importância definirmos o termo salvação na linguagem original pelo qual o mesmo foi escrito. Ou seja, a palavra salvação ela tem uma etimologia, uma raiz grega, Etimologia, para os irmãos que têm dificuldade nessa palavra, que tem essa palavra como uma palavra obscura, é a ciência que estuda a raiz dos verbos. Da onde surgiu o verbo, a origem do verbo, da palavra, do termo, do vocábulo, enfim. Então, a palavra salvação, ela vem do grego
soteriologia, né? Vem de soteria, que quer dizer salvação, e logia, porque esse G no grego, ele não tem som de J, ele tem som de G mudo, então é soteria e logia, né? Quando a gente faz a junção, lê-se soteriologia, que quer dizer tratado, discurso, verbo. Então, o que é soteriologia? É a doutrina da salvação, discurso da salvação, tratado da salvação. Então, isso é salvação. A matéria da soteriologia, ela trata especificamente da salvação, dentro do contexto etimológico falando. Agora, dentro do contexto bíblico, é nítido isso é bem claro nas Escrituras, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele está pautado exatamente na salvação. Não é verdade? Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho se resume em uma palavra, salvação. Jesus Cristo, ele disse, ide por todo mundo e a toda criatura pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, o Evangelho, ele se resume, ele se define em salvação. Todo evangelho que é pregado e que não tem a base de salvação, a própria Bíblia, o próprio Deus imputa sobre essas pessoas que pregam o evangelho fora da base principal, que é a salvação, anátema. Lembra de Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, ele vai dizer assim, ainda que nós, ou um anjo descesse do céu, pregando outro evangelho que não seja este, considere anátema, ou seja, maldição. Então, todo evangelho que é pregado e que não é pregado salvação é maldição. Porque evangelho, ele se resume em salvação. É como nosso irmão Carlinhos falou, né, irmãos? Muitas igrejas já não abordam mais este tema. Já não abordam mais este assunto, porque não dá ibope, não atrai massa, não incha a igreja. Então, o que está acontecendo? Ausência de conversão, ausência de salvação, de vidas. Por quê? Porque não se prega mais sobre salvação. Perfeito. Amém? E aí, no decorrer da live, a gente vai colocando mais alguma coisinha. Perfeito. Perfeito, pastor Fábio. Concordo com você, né? Hoje nós vemos literalmente o mundo parece que está de perna para o ar. O mundo parece que está, né, totalmente sem uns princípios cristãos ou princípios bíblicos. Mas quando a gente começa a falar também sobre salvação, eu tenho que voltar 6.000 anos atrás, né? Temos que voltar também lá atrás e eu tenho que lembrar da entrada do pecado no mundo, né, aonde o Eterno estabeleceu um plano mediante a qual daria o seu filho, né, lá em João 3,16, fala que, né, é um texto bastante conhecido dos irmãos, que fala que daria o seu filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem literalmente a vida eterna. Então, o propósito do Criador, ele já sabia literalmente de que nós iríamos precisar literalmente do filho dele, para vir nos dar essa graça de poder ter esse privilégio de obter literalmente essa salvação. Foi que nem eu falei ali no começo, para a gente obter a salvação, nós vamos no decorrer da live aqui saber de alguns requisitos que nós precisamos ter, né, para aprender e saber como que vai fazer para a gente obter essa graça que seria essa salvação. Né? Quando a gente começou a comentar ou falar sobre essa live, eu peguei lá no livro de Atos, no capítulo 16, no seu contexto geral, ali no livro de Atos, Paulo vai até uma cidade de Filipos, ali no versículo 16, né? E ele relata sobre um espírito de adivinhação
que vivia sobre uma vida de uma mulher. Aquela mulher ganhava dinheiro, né, também adivinhando ali algumas coisas. E Paulo e Silas, literalmente, ao passar por a cidade ali de Filipos, Paulo olha aquela situação, repreende aquele espírito demoníaco que agia na vida daquela mulher, né? E aquele espírito imundo sai da vida dela e depois, um pouco decorrer da frente, nós sabemos o contexto, Paulo e Silas, ele é levado lá para a prisão, né? Todos os irmãos conhecem ali aquele contexto onde tem aquele milagre maravilhoso, que é aquele terremoto, onde as cadeias se abrem. E o que me chama a atenção, pastor Fabinho, é que na hora que Paulo e Silas saem daquele local, aquele carcereiro que ali estava para cuidar desses presos que ele estava, ele viu, ele ficou perplexo, ele ficou com medo, e qual foi a primeira atitude dele? De pensar, puxa, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. E Paulo ali olhou e falou, opa, não precisa você fazer isso daí não. E o que me chama a atenção é que quando Paulo teve um encontro com ele, no versículo 30 e o versículo 31, aquele carcereiro vira para Paulo e fala para ele assim, Senhor, o que é necessário para mim ser salvo? Olha a pergunta daquele carcereiro. De repente, é a pergunta de várias outras pessoas que estão assistindo essa live ou que vão assistir essa live. Meus irmãos, o que eu faço para poder ser salvo? Então, nesse pequeno verso aqui, eu vejo uma coisa bem interessante. O que acontece? Ele sabia que existia uma salvação. Porque senão ele não iria perguntar. Ele perguntou, o que eu faço para ter essa salvação? Isso é sinal que ele sabia que teria que ter alguns requisitos para obter essa salvação. O versículo de número 31, o que Paulo fala, o que eles responderam? Ó, crê no Senhor Jesus, que foi o que o Fábio falou, e será salvo tu e a tua casa. Mas a gente sabe que não basta fazer que nem alguns amigos falam assim, então quer dizer que se somente eu crer, eu vou ser salvo, eu e a minha casa? Não, não é desse jeito. Há todo um procedimento para você ser salvo. Não é simplesmente você crer. Você crer já é um bom sinal para a sua salvação. Mas ali eles viram e eles falaram assim, puxa vida, eu preciso crer. E Paulo fala, se somente você crer, vai ser salvo você e a sua casa. Né? Mas eu vou passar para o pastor Fábio para não ficar também falando bastante, para a gente fazer esse ping-pong. Fala um pouco, ele fala outro. Fala um pouco, ele fala outro. Maravilha, meu irmão, maravilha, irmão. Que gostoso, meu irmão. Falar da palavra de Deus, conversar acerca dos assuntos bíblicos, é maravilhoso demais, é muito bom. Então, vamos lá. Você abordou um ponto principal quando você voltou lá no Gênesis. Por quê? O livro do Gênesis, ele tem uma divisão de 5 tópicos. Primeiro, o livro do Gênesis, ele vai apresentar Deus como Criador. Depois que Moisés apresenta Deus como Criador, apresenta Deus criando o homem. Aí depois apresenta a queda do homem. Aí depois apresenta a promessa de redenção, que está em Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Olha que maravilhoso isso, olha que magnífico. Por quê? Porque o pacto da redenção que Deus faz, Deus não faz com um homem, Deus faz com uma mulher. O pacto da redenção a favor da humanidade não foi feito com um homem, foi feito com uma mulher. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem é essa mulher? Maria, esposa de José, não é isso? Então vamos lá. Moisés apresenta Deus como Criador, a criação do homem no 6º dia, a queda do homem no jardim que Deus plantou no Éden, a promessa de redenção de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e a história do povo hebreu, que se principiou com Abrão,
quando ainda morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, né? Na região da Babilônia, ali, enfim. Então vamos lá, quando Adão ele sucumbe à tentação proposta a ele pela sua própria mulher, ele desobedece o princípio estabelecido por Deus no jardim que Deus plantou no Éden, e ele peca. Ele desobedece e ele peca. A partir daquele momento, dentro de uma figura de linguagem, Adão ele deu o veredicto da condenação para toda a humanidade. Toda a raça humana seria condenada a partir do pecado de Adão. Só que Deus, não querendo perder a coroa da sua criação, que é a própria humanidade, né? Ele estabeleceu o plano da salvação em Gênesis 3,15. Agora, é importante a gente destacar que existe alguns tipos de salvação. Existem alguns tipos de salvação. E eu estou aqui com alguns tópicos aqui para a gente poder compartilhar esses tipos de salvação. Primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 17, versículo 47. Vai dizer assim: os israelitas acreditavam que o resultado da peleja pertencia a Yahvé. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, ali, que tipo de salvação que a Bíblia está deixando bem claro? É uma salvação física, somente isso. Uma salvação física, em que Deus salvou Israel das mãos dos filisteus, naquela guerra ali entre os dois vales e tal, enfim. Então, essa salvação aqui é uma salvação física. A primeira salvação que a Bíblia apresenta, uma salvação física. A segunda salvação é a salvação espiritual. Está lá em Salmo de número 51, versículo de número 14. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta para ficar mais fácil, né, irmãos? Salmo de número 51, versículo de número 14, diz assim: livra-me da minha culpa dos crimes de sangue. Isso é o salmista Davi falando. Livra-me da minha culpa dos crimes de sangue. Ou seja, ele assassinou vidas. Ele matou pessoas. E isso, à luz do Antigo Testamento em relação à lei, é um pecado. Porque lá na lei, nas tábuas dos 10 mandamentos, está escrito: não matarás. Então aqui Davi ele reconhece que ele pecou e ele vai dizer assim, ó: livra-me da minha culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Que tipo de salvação é essa? É uma salvação espiritual. Davi aqui ele está pedindo perdão a Deus pelos crimes que ele cometeu, pelas pessoas que ele matou, pelas pessoas que ele assassinou. Numa vez que a gente se arrepende e pede perdão, nós somos salvos espiritualmente da culpa daquele pecado. Então, esse é o segundo tipo de salvação que a Bíblia nos apresenta. O terceiro tipo de salvação que a Bíblia nos apresenta é no sentido de cura. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo de número... Capítulo 17, versículo de número 14. Terminando aqui de falar isso, eu vou passar para o nosso irmão Carlinhos, amém? 17, Jeremias 17, 14. Vamos lá identificar o versículo aqui. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Perceba que o profeta aqui, ele, na sua primeira fala, ele diz: cura-me, Senhor. E logo depois ele diz: salva-me, Senhor. Então, o sentido de salvação aqui em Jeremias 17, 14, é o sentido relacionado à cura. Lembra quando Jesus disse para aquela mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou. Te salvou do quê? Da enfermidade, daquele fluxo, né, que havia na vida daquela mulher já há 12 anos. Então, esse é o terceiro tipo de salvação. Salvação relacionada à cura.
E o último tipo de salvação é a salvação futura, né, irmãos? Que é a salvação pela qual nós estamos se esforçando para alcançar, que é a vida espiritual eterna. João capítulo 5, versículo de número 24, palavras de Jesus, ele vai dizer assim: aquele que tem em mim, ele passa da morte para a vida. Logicamente que ali está falando de uma vida vivificada no Espírito. Mas uma vez que eu creio em Jesus como Filho de Deus, crendo no coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, pela fé eu sou justificado, eu me torno o corpo místico de Jesus Cristo na terra, como membro desse corpo onde Cristo é o cabeça, e se eu permanecer até o fim, eu serei salvo, alcançarei a salvação futura. Amém? Tá com a palavra, meu irmão. Bênção, Fabinho, bênção de Deus, meu irmão. Como, vou usar as tuas palavras, como é bom a gente poder explanar as coisas que o Criador tem para falar em nossos corações e a gente poder retransmitir para os nossos irmãos aí usando as redes sociais, literalmente, para que a gente possa ser um canal, um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Maravilhosa explanação. Irmãos, eu até preparei aqui quando eu estava, eu peguei até um texto lá no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 13. Quando a gente pega o contexto aqui do livro de Romanos, né, nós vemos as doutrinas que fala sobre doutrinas de salvação, fala sobre as leis, os judeus, os gentios, fala sobre o cristianismo, né, literalmente. Então, assim, ele explana bastante coisas que estavam acontecendo naquela época do povo romano, com as suas tradições, com os seus paganismos, o povo judeu, literalmente, com as suas leis. E o que eu separei aqui de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 13, ele diz assim, mas, que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares-se ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, vos será salvo. Visto com que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Enquanto há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus lhes será salvo ou será salvo. Irmão, se nós pegarmos simplesmente esse contexto aqui, foi que nem eu falei para os irmãos aqui, logo no começo, né? Eu não quero aqui falar muito do campo, vamos dizer, histórico, porque senão vai tomar muito nosso tempo. Mas como eu falei que nós precisamos ter alguns requisitos para que nós para que nós obtenhamos essa salvação, uma das coisas que eu vejo aqui em Romanos é que o que acontece? É a fé. Nós temos que ter fé e acreditar no que o Senhor Jesus passou. E lá em João 15,16 fala que não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Então, primeira coisa, nós temos que acreditar no nosso chamado. Acreditar no chamado que Deus nos escolheu, que Deus escolheu você, que está assistindo a esse vídeo, justamente para quê? Para mudar toda a história da sua vida. Porque o que acontece? A própria Escritura aqui em Romanos fala que nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus ele ressuscitou dentre os mortos e todo aquele que crê no seu Filho será salvo. Então, no verso 32, ele diz assim, e lhes pregarão a palavra do Senhor a todos de sua casa. Lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz, em verdade vos digo, o que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, quando eu pego esse contexto que fala aqui que nós não temos mais condenação e nós passamos da morte para a vida, me faz lembrar, Fabinho,
de quanto nós éramos escuro antigamente, de quanto nós vivíamos em vidas de trevas, de quanto nós andávamos em caminhos tenebrosos. E literalmente, quando nós deixamos Salmo 37, verso de número 5, entrar na nossa vida, que ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, ali é uma mudança de vida. Então, irmãos, o primeiro segredo para você começar a obter a salvação é fazer o Salmo 37, verso de número 5. Você precisa entregar a sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida, literalmente nós saímos daquela morte espiritual, que é a pior morte que existe, né? E nós vemos para uma vida com Cristo, que nós começamos a andar literalmente no caminho de salvação. Pois a morte espiritual, ou a morte de nós não entregarmos a nossa vida, de não fazermos aquilo que Deus nos escolheu para fazer, literalmente nos afasta da salvação. E uma das estratégias malignas, desde o Gênesis até Apocalipse, é fazer o quê? Com que nós perdamos a nossa salvação, como ele perdeu, literalmente, a sua salvação, vamos se colocar aqui. Porque, irmãos, a pior morte que tem não é a morte física. Porque a morte física, literalmente, todos nós vamos obter. Mas o que é mais doloroso e é o que mais triste é a morte espiritual. Aonde hoje nós vemos uma sociedade, nós vemos casas, nós vemos pessoas literalmente vivas, mas mortas espiritualmente falando. Mas o Salmo 37, verso número 5, ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, fala, o que vencer não receberá dano da segunda morte. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é de extrema importância nós entregarmos a nossa vida para Cristo. Então, de repente, você que está assistindo essa live, de repente, você fala assim, puxa, Carlinhos, eu creio em Cristo, sabe? Mas ainda eu não entreguei a minha vida para o Senhor. Irmãos, faça isso. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando da Igreja Batista, nem da Assembleia, nem da Igreja A, B, não. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de vida, de ter literalmente uma vida transformada. Então, uma das maiores estratégias do inimigo é fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Então, desde o Gênesis, os intentos malignos é fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Fazer com que nós saímos do propósito de Deus. Então, olha aqui que nós temos falado. Quando nós fazemos uma live igual essa, é para falar que Deus ele te escolheu para fazer salvação não só para você, mas para toda a tua casa, para a vida dos teus filhos, para a vida do teu irmão, para a vida das pessoas que estão ao teu redor. E como eu falei para o Fábio, né? Antigamente nós andávamos nas trevas, mas nós literalmente reconhecemos e entregamos a nossa vida para Cristo e Deus nos deu esse privilégio de poder ser salvo ou de tentar buscar a salvação todos os dias. Né, pastor Fábio? Exatamente, exatamente. Corroboro plenamente com as suas palavras, meu irmão. Falando de salvação, relacionado à palavra de Deus, vinculado à palavra de Deus, existem 3 processos de salvação. Primeiro, irmão, ressaltar aqui mais uma vez, tá bom? Você que está participando, caderno na mão, caneta, marca aí, meu irmão, marca aí, faça suas anotações e não deixe só na folha, tá? Do caderno, use, tá? Evangelizando pessoas. Existem 3 processos de salvação em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia Sagrada. Primeiro, salvação inicial. Segundo, salvação progressiva. E terceiro, salvação da glorificação. Vou falar um pouco sobre isso. Quando se dá a salvação inicial? A salvação inicial se dá quando uma pessoa ouve
o Evangelho de Jesus Cristo, recebe o Evangelho de Jesus Cristo, reconhecendo que é um pobre, miserável pecador, reconhecendo que é dependente de espírito e que precisa com urgência se arrepender de todos os erros que cometeu, pedindo perdão genuíno a Deus para ser perdoado pelo mesmo. Aí a Bíblia diz, né, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então essa pessoa, ela vai se enquadrar no que está escrito em Romanos 10:17. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas essa fé de Romanos 10:17 não é uma fé natural. É uma fé salvífica que nos faz crer em Cristo Jesus como o intermediador entre Deus e o homem, que nos faz crer que Jesus é o único acesso ao Pai, pois o próprio disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mateus 10:32, Jesus Cristo também disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então aí se dá o primeiro processo de salvação, que é a salvação inicial. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Então essa pessoa, ela entra pelo primeiro processo de salvação à luz do contexto das Escrituras Sagradas em relação à soteriologia, que é o processo da salvação inicial. Ela ouviu o Evangelho, reconheceu que é pecador, pediu perdão, aceitou Jesus, então ela entra pelo primeiro estágio, pelo primeiro processo da salvação, que é a salvação inicial. Enfim, quando a pessoa se decide para Cristo, aí se dá o primeiro processo de salvação, que é a salvação inicial. O segundo processo da salvação, que é a salvação progressiva, já se entende pela própria palavra progressiva, ou seja, ela está em avanço, ela está em continuidade, ela está em crescimento. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Que a gente vai crescendo de glória em glória, de glória em glória. O que é isso? É algo que está em progresso, é algo que está em crescimento, evolução, avançando. Então, esse é o segundo processo de salvação, que é o processo de salvação progressiva. Quando você está progredindo na sua vida salvífica, servindo a Deus. Em que sentido? Renunciando a si mesmo, às concupiscências carnais, às concupiscências dos olhos, às propostas comprometedoras do diabo, as propostas do mundo, tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. Quando você renuncia, você está progredindo no segundo processo da salvação, que é a salvação progressiva. O terceiro processo de salvação, que é a salvação da glorificação, eu quero ler esse texto aqui, Carlinhos, é Romanos capítulo de número 18, se não me falha a memória, para que os irmãos também possam ter bases, né? Para não achar que, às vezes, o que a gente está falando não tem fundamento ou coisa do tipo. Para que os irmãos possam ter base. Na verdade, é Romanos capítulo 8, irmãos. Me perdoa, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18. Olha o que Paulo vai dizer. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Aí ele vai conjugar o verbo no futuro. Ele vai conjugar o verbo no futuro depois dessa fala do tempo presente. Olha o que ele vai dizer. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será. A conjugação do verbo está no futuro. Será. Ele aponta para algo futuro. Será revelada. Que glória que é essa aqui? É a salvação da glorificação, que é o último estágio da salvação.
salvação inicial, salvação progressiva e a salvação da glorificação, que é quando nós recebermos um corpo glorificado, revestido de poder, de celestialidade, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Então, esse é o último estágio da salvação, a salvação da glorificação. Vamos lá, recapitulando? Salvação inicial, quando a pessoa aceita Jesus. Progressiva é quando a pessoa está servindo a Jesus até alcançar o último estágio da salvação, que é a salvação da glorificação, que é um corpo ressurreto e glorificado. É isso aí, meu irmão. Tá com a palavra. Vamos lá. Vocês entenderam, meus irmãos, a importância, quando eu falei lá na frente que a salvação ela é gradativa, que para você obter a salvação, há necessidade de você passar por algumas etapas, por alguns passos, porque seria muito injusto, né? Todos os apóstolos, todos os heróis da fé, todos os nossos irmãos antepassados lá, sofrer tudo o que sofreram, para que muitas pessoas, infelizmente, nos dias atuais, vou colocar de agora, fizesse tudo aquilo ao contrário que diz a palavra, e quando Jesus descer a Jerusalém Celestial para trazer a sua igreja para morar eternamente, né, essas pessoas literalmente, infelizmente, ser salva e aquelas que passaram por aquele processo não ser. Mas, perfeito, pastor Fábio, é maravilhoso quando a gente começa a adentrar dentro da historicidade, dentro desses requisitos, né, para que a pessoa literalmente possa saber a importância da salvação, que a salvação ela representa a cruz de Cristo, porque se Jesus Cristo não tivesse vindo até nesse mundo, enviado pelo nosso Pai, pelo Eterno, pelo Criador, né, nós não estaríamos aqui para falar sobre salvação. E aí me fez pensar e me fez lembrar, lá em Gênesis, voltando lá atrás, lá no capítulo 5, né, que ele fala que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra. Né? Fala que a imaginação dos pensamentos, dos corações, era má continuamente. Né? Lá em Gênesis, não, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, né? Eu estou aqui falando 6, né, que vai falar da corrupção do gênero humano. Isso, exatamente. No versículo 5, se não me falha a memória. Né? A maldade dos homens ela se multiplicava de uma forma sobrenatural na terra. Diz que a imaginação dos pensamentos dos corações deles era má continuamente. E o que me fez lembrar aqui? Só desse pensamento que era má continuamente. Quando eu pego o livro de Efésios, lá no capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala para a gente vestir sobre a armadura. Ele fala sobre o escudo da fé, a palavra, sabe, da salvação. Mas o que me deixa com pensamento mais sobre os ataques malignos é o capacete da salvação. Por que o capacete, justamente lá em Efésios, é o que nos salva? Você já parou para pensar nisso? Porque justamente é o capacete da salvação. Porque, irmãos, os maiores intentos e as maiores investidas do diabo é na nossa mente. É na nossa mente. Você vê lá atrás, falando do Gênesis, lá atrás, aonde o inimigo, ele tenta entrar na mente de Eva e ali, com o poder da persuasão, ele faz com que aquilo aconteça, onde o pecado entra no mundo. Né? Então, quando você pega lá em Efésios 6 o capacete da salvação, justamente os ataques malignos que vai contra mim e a sua vida, tudo começa na nossa mente. Então, quando eu pego lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 5, né, que nem o meu irmão acabou de falar para mim, a imaginação do pensamento daquele povo era má continuamente. E no versículo 7, tem algo aqui que Deus ele se arrepende de ter feito o homem. Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Conforme alguns cálculos matemáticos, alguns estudos matemáticos, né, fala que naquela época era 9 bilhões de pessoas. Aí você fala para mim assim, pô, Carlinhos, mas como que são 9 bilhões? Como chegaram nessa conta matemática aqui? Porque pensa comigo, irmãos, as mulheres naquela época viviam 400, 500, 600, viviam bastante anos ali. Então, uma mulher vivendo 500 anos, imagina o tanto de filho que ela teria. O tanto de filho que ela teria nos seus 400, 500 anos. E ali, Deus olha ali para a terra
e vê 8 pessoas, literalmente, para se salvar. Nós pegamos Noé, nós pegamos ali Sem, Cã e Jafé, pegamos suas noras, e ali nós sabemos todo o desdobramento dessa salvação. Aí você fala, puxa vida, no meio de 9 bilhões de pessoas, irmãos. Deus querendo trazer salvação para todas aquelas pessoas. Mas, infelizmente, aquelas pessoas, como nos dias atuais de hoje aqui, as pessoas não estão preocupadas, literalmente, de viver uma vida em Cristo Jesus. De tentar viver aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. E ali salva 8 pessoas para ser salva. E quando eu entrei nesse estudo, ou quando me fez pensar lá atrás, pastor Fábio, me fez ir lá para o Novo Testamento, lá para o livro de 1 Coríntios, aonde Paulo tem uma passagem, né, pela cidade de Corinto, mais específica na cidade de Dacaia, aonde Paulo ficou ali 1 ano e 2 meses ali, constituindo uma igreja, levando salvação para aquele povo que vivia lá na cidade de Corinto. É isso que eu e você, pastor Paulo, e outros irmãos têm feito. Levar salvação, levar Jesus para a casa das pessoas. Paulo fica 1 ano e 2 meses na cidade de Corinto, né? E a cidade de Corinto, biblicamente falando, irmãos, é a igreja mais difícil que nós temos no Novo Testamento. Paulo enfrentou uma dificuldade muito grande lá na igreja lá de Corinto. Por quê, irmãos? Porque todo ano, só para título aqui de conhecimento, a cidade de Corinto, ela fazia um culto a uma deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor. E naquele culto, pastor Fabinho, existia 1000 prostitutas cultuais naquele tempo. E quando Paulo vai estabelecer uma igreja lá na cidade de Corinto, justamente para levar salvação, né, para aquele povo que lá vivia naquele local, nós vemos todo o desdobramento do capítulo 1 até os capítulos anteriores, onde facções tinha na igreja de Corinto, aonde divisões tinham na igreja de Corinto. No capítulo 5 de 1 Corinto, fala até de um fato que o filho estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai, a igreja sabia disso, enfim, tem todo o contexto ali. Mas o que me faz pensar, irmãos, trazendo a igreja de Corinto, Novo Testamento, e trazendo a igreja de Gênesis, lá atrás, nós estamos vivendo literalmente as mesmas coisas. Literalmente as mesmas coisas. Guardados devido às suas proporções, contexto histórico diferente, contexto de tradições judaicas diferentes, mas nós estamos vivendo hoje desse jeito. Qual a necessidade hoje para a gente ter uma sociedade melhor? Aonde se começa para ter uma sociedade melhor? Dentro de casa. Provérbios 22:6 fala, ensina teu filho no caminho que deve andar para que ele não pereça, não cresça e não se desvie. Então essa salvação, ela engloba tudo isso, irmão. Desde Gênesis a Apocalipse, a mensagem central que o pastor Fábio falou, e eu concordo plenamente, é sobre salvação. É sobre salvar quantas pessoas puder, literalmente, para morar na Jerusalém celestial. Então, quando Jesus ele começa seu ministério, eu vou aqui falar aqui rapidamente para passar para o pastor Fábio, porque se deixar a gente vai longe, né, pastor Fábio? Fica à vontade, meu irmão, fica à vontade. Quando Jesus ele começa ali seu ministério, um dos grandes fatores era fazer o quê? Era tirar o jugo que o povo sofria lá naquela época, devido ao quê? As leis humanas que tinha, as leis que os escribas, os fariseus colocavam, né, sobre uma regra de conduta ali para o povo. São as 613 leis judaicas, né? Se você pegar ali, você pode até ver depois na Bíblia, que nem o pastor Fábio falou, lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28, versículo 30, né? Ele fala o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde, de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, olha só para você ver. Hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas têm tentado colocar um jugo muito pesado, né, na vida dos irmãos que são neófitos na fé, que estão começando na fé, né, justamente tentando fazer com que a salvação fique um pouco mais difícil deles alcançar. E a Bíblia é bem categórica, ela é bem simplória nisso daí. Irmãos, fazer com que o soldado, o carcereiro falou para Paulo, Paulo, o que eu preciso para ser salvo? É uma coisa simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai fazer na tua vida. E tudo ele faz. Então, quando a gente pega Gênesis com a igreja de Corinto, que nem eu falei, né, e com várias outras situações, nós estamos literalmente vivendo as mesmas coisas. Né? As pessoas literalmente não querendo essa salvação, não querendo literalmente, infelizmente, por situações, várias situações, não querer a Cristo. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Né? No capítulo 23, ele mostra a característica dos fariseus e dos escribas naquela época. O verso de número 4 de Mateus capítulo 23, ele fala, e diz que atam fardos pesados e difíceis de suportar e os pões nos ombros de homens. Então, diz que os caras, né, do capítulo do contexto 23, fala que os caras gostavam de ser vistos nos primeiros locais, né, nos primeiros lugares das sinagogas, das ceias, né, gostavam de ser chamado de rabi. E hoje, irmãos, diante da honra vem a humildade. Provérbios 15, 33. Hoje, infelizmente, tem pastores, tem várias outras pessoas que têm colocado fardos pesados e têm deixado um pouco um jugo muito pesado na vida de alguns irmãos, né? E deixando um pouco a salvação mais difícil. Não é verdade, pastor Fábio? É verdade. Infelizmente, eu penso que essas pessoas ainda não conheceram as escrituras, mas a verdade ainda está ofuscada para elas e por isso que elas procedem com esse tipo de comportamento. Mas enfim, quando a gente fala de salvação, a gente tem que entender que o homem, através do seu próprio esforço, da sua própria força, ou algo semelhante a isso, o homem ele não pode fazer nada para ser salvo. Em que sentido? Após a queda do homem no jardim que Deus plantou no Éden, todos que nascem de Adão já nascem no pecado, morto espiritualmente, porque herdou de Adão essa natureza caída. O salmista Davi disse assim: em pecado eu fui concebido. Ou seja, a minha natureza é pecaminosa e eu sou um morto espiritual. Então, o homem por si só, ele não pode fazer nada para ser salvo, dentro desse sentido, dentro desse contexto. Então, o que acontece? O ponto de partida para a salvação não partiu do homem, mas partiu de Deus. Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O que é o Gênesis 3,15? É o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, né? A luz das escrituras na lição do Antigo Testamento. O que é o Gênesis 3,15? É o plano da salvação estabelecido por Deus após a queda do homem no jardim que Deus plantou no Éden. Então, o ponto de partida para salvar a humanidade procedeu de Deus e não do homem. Então, nesse sentido, o homem não pode fazer nada para ser salvo, porque o ponto de partida para salvar a humanidade caída procedeu de Deus. Graças a Deus, porque Deus estabeleceu o plano da salvação, dando à humanidade oportunidade de vida espiritual eterna. Então, dentro desse contexto, o homem jamais poderia fazer alguma coisa para ser salvo se Deus não constituísse o plano da salvação para o homem ter uma segunda chance. Nós temos, em relação a essa matéria da soteriologia, a doutrina da salvação, algumas linhas, né, algumas vertentes. Nós temos aí o sinergismo, né? O sinergismo, a doutrina do sinergismo.
que é o sinergismo? O sinergismo, ele defende que a salvação não depende, fora desse contexto que eu acabei de falar, né, que foi o próprio Deus que deu o ponto de partida para salvar o homem, Gênesis 3,15, e se não fosse Deus, o homem não poderia fazer nada para ser salvo. Mas depois, ou em outro contexto, existe o sinergismo. O que é o sinergismo? É a doutrina que defende que o homem ele tem parte para ser salvo, que não depende só de Deus. E existe o monergismo. O que é o monergismo? O monergismo já vem de mono, né? De único. O monergismo entende que o homem ele não precisa fazer nada para ser salvo, mas só depende de Deus. Ou seja, o homem não precisa fazer esforço nenhum, o homem não precisa ter fé, o homem não precisa aceitar a graça, o homem não precisa confessar Jesus, reconhecê-lo como filho de Deus, ressurreto ao terceiro dia pelo Pai. Então, o monergismo, ele defende isso, que o homem ele não precisa fazer nenhum tipo de esforço, tomar nenhum tipo de atitude para ser salvo, que tudo parte de Deus. O sinergismo entende que Deus, ele deu a oportunidade do homem para ser salvo, mas ele precisa fazer alguma coisa para obter a vida eterna. E existe também os pelagianos, né? Quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge que viveu ali entre o século 4 e 5, e segundo Pelágio, a doutrina que ele elaborou é que o homem, quando ele foi criado por Deus, Deus criou a alma do homem individualmente a cada ser vivo. Então, o homem, ele não herdou de Adão essa natureza pecaminosa. E não é isso que a Bíblia diz. O próprio salmista vai dizer, em pecado eu fui concebido. Então, essa teoria de Pelágio, ela já cai por terra à luz das Escrituras. E que o homem, ele não precisa fazer nada para obter a vida eterna, mas que tudo parte de Deus. Foi isso que Pelágio defendia ali entre o quarto e o quinto século. E existe também os semi-pelagianos. O semi-pelagiano, ele vai defender que não depende só de Deus para que o homem seja salvo, mas que o homem também ele tem participação na sua salvação. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz de acordo com a doutrina que esses homens estabeleceram. Se eu não me engano, era João Cassiano que estabeleceu essa doutrina do semipelagianismo. Na verdade, o que acontece? À luz das Escrituras, o homem ele precisa ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, vamos ler, irmão? Efésios capítulo 2. Já já nós vamos terminar essa live para não ser redundante, tá bom, irmãos? Longânimo. E aí depois eu e o Carlinhos nós vai conversar aqui no privado para ver qual será o próximo tema aí para a gente poder. Eu estava querendo falar sobre conversão, meu irmão, no próximo tema. Conversão. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça. Graça, né? Charis no grego, que significa favor imerecido, preço pago por resgate, resposta de Deus ao homem caído, enfim, tudo isso são sinônimos de definição de graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, o homem, para ser salvo, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que se arrepender dos pecados, ele precisa se decidir para Cristo, reconhecê-lo como Filho de Deus, ressurreto ao terceiro dia pelo Pai, e permanecer no caminho da salvação. Sendo assim, o mesmo estará predestinado à salvação. Se ele permanecer no caminho da salvação, ele está predestinado à salvação. Então, o homem, para ser salvo, ele precisa aceitar o evangelho de Jesus Cristo, né?
o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Benção. Em Atos capítulo 7, Estevão está pregando e ele diz assim para a classe religiosa da época, que está ali no meio do público também ouvindo, por que resistais ao Espírito Santo? Então você tem, irmão, livre arbítrio para resistir à graça, para resistir o chamado de Deus para com você, para a salvação. Você tem livre arbítrio para resistir, irmão, ao Espírito Santo e ao Evangelho. Agora, se você fazer ao contrário disso, aceitar Jesus, aceitar o Evangelho, se arrepender dos pecados, se converter, você conseguirá obter a salvação eterna. O nosso irmão Carlinhos, ele falou acerca da morte, né? Da morte espiritual. Haja vista que à luz da Bíblia existe 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física, né? Todos nós iremos passar por ela, não tem como escapar. Todos nós iremos morrer. A segunda morte é a morte espiritual, em que todos nós também já nascemos mortos espiritualmente, né? O salmista Davi, como eu já disse, em pecado eu fui concebido, ou seja, a minha natureza é pecaminosa, eu já nasci morto espiritualmente, e a gente só ressuscita espiritualmente quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está em Deus. Lembra-se do filho pródigo? Ele saiu de casa, fez o que ele fez. Quando ele voltou, o pai disse para o filho mais velho, ele estava morto e agora vive. Amém. Ele estava morto, mas é literalmente? Não, espiritualmente. Mas agora vive. Vive espiritualmente. Por quê? Porque agora ele está em mim. Então, todos que estão em Deus, ele é um Amém, vivo mano. espiritual. Todos que estão fora de Deus, ele é um morto espiritual. Agora, existe também a morte física, para ser bem clássico aqui na definição, é a separação da alma e do corpo. A alma se separa do corpo, essa é a morte. A morte espiritual, todos nós nascemos mortos. Maravilha, varão. Efésios número 2 explica isso. E existe também a morte espiritual, que é o dano da segunda morte, a condenação eterna, em que aquele que não aceita Jesus será julgado no grande trono branco, né? Condenado e será lançado num lago de fogo e enxofre ardente. Amém? Está com você a palavra, meu irmão. Bem, seu meu irmão, eu vou dando agora as considerações finais aqui, aproveitar agora que tem esses 12 minutinhos aqui para as 9 horas, né? Vou estar aqui, quando o Fábio falou sobre o processo, né, de justificação, né, vou estar aqui falando rápido aqui, porque eu preciso, né, nesses 12 minutinhos aqui, falar aqui rápido e já dar as considerações finais aí para a gente, tá? Então, o processo de justificação, o Senhor declarou pecadores, né, como justos, né, ao fazer justiça de Deus em Cristo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, dando a muitos o dom da justiça, que também está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 17 ao 19, e os processos ali que se dão em Romanos também. Eu dou 5 processos aqui rapidamente, em Romanos 3, né, que ele fala o plano, a primeira coisa o plano, a segunda coisa o pré-requisito, a terceira coisa o preço, a quarta coisa a posição e o pronunciamento, né? Mas vou dar aqui falando o plano, que seria a obra de Cristo, que foi vista e anunciada pelos profetas, demonstrando o plano de Deus de justificar aqui os pecadores por meio de seu Filho. O pré-requisito no versículo 22 e 23, que é a fé em Cristo, que é o único meio para a justificação, para a salvação, que nem o pastor Fábio também falou. O preço, que seria o versículo 24 e versículo 25, que é o preço pago pela justificação, que foi o sangue de Cristo. A posição, que quando alguém crê, essa pessoa está em Cristo, nova criatura né? É o que torna uma pessoa justa. E o quinto, que é o pronunciamento, versículo 25 e 26 de Romanos, que é a justificação, que faz com que Deus se torne o justificador daqueles que declara justo. Amém, meus queridos? Muito bom estar com vocês aqui nessa noite, né? Pastor Fábio é um grande amigo que eu tenho. Eu estou aqui em Sorocaba, ele está em São Paulo, mas a gente sempre fica batendo papo, falando das coisas do Criador, né? E eu quero agradecer vocês, meus amigos, colegas aí, amigos do pastor Fábio, meus amigos que estão aqui nessa live, que ficaram aqui conosco, que vão assistir essa live, que vão compartilhar essa live. Leve o evangelho do reino à frente, compartilhe, irmão, porque é bom a gente levar o evangelho do reino
adiante. Né? Eu quero agradecer a todos vocês por esse privilégio. É a minha primeira live que eu faço assim, compartilhando junto com uma outra pessoa. Normalmente a gente faz grupos de estudo, onde nós falamos algum estudo mais específico, coisas mais abrangentes. Mas, pastor Fábio, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado, da gente estar junto aqui, meu irmão, explanando, né? Foi muito gratificante, muito rico em informação, né? Que o Criador possa continuar te usando, que você possa ser um canal de instrumento aí nas mãos do Pai. E logo mais, como prometido, irei fazer uma visita na sua casa aí. Beleza, meu irmão? Amém, maravilha, maravilha. Deixa eu me despedir aqui também, né, dos irmãos, enfim, de todos aí, crentes, não crentes. Em primeiro lugar, graças a Deus pela oportunidade de estar fazendo essa live com você, meu irmão, compartilhando informações, compartilhando conhecimento, crescendo em conhecimento, porque a própria Bíblia nos recomenda isso, né? Crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão participando, os que irão ouvir, assistir esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua esposa está aí, suas filhas, e que o Espírito de Deus use-o poderosamente para que Deus, o Pai, Amém. seja glorificado na sua vida, meu irmão. Para que Deus, o Pai, seja glorificado Amém. na sua vida. Amém? Muito bom. Acredito que é a primeira de muitas, né? E a rede social, irmão, a tecnologia, né? São ferramentas tão eficazes, irmão, tão acessíveis para que a gente, de certa forma, contribui com o reino de Deus, né? Usando-as de forma saudável, de forma inteligente e sábia, pregando o evangelho através da mesma, enfim. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Meu irmão, um abraço. Um abraço, um abraço no coração. Te amo em Cristo, meu irmão. Fica Eu com também, meu Deus, tá parceiro. bom? Deus abençoe. Deus abençoe.